Olá, boa tarde. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. 1º de novembro de 2025, 25º episódio Caminhos das Artes. Hoje nós estamos aqui com um personagem fundamental para a história da caricatura aqui em Embu das Artes, o nosso Flores Macena. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Antes, Mário Ramos, seus cumprimentos, antes que eu esqueça novamente. Davi. Boa tarde a todos, boa tarde, Davi, boa tarde, Flores, boa tarde, Lucas, boa tarde a todos os nossos admiradores, porque cada dia que passa está aumentando, hein, o Davi? Pô, a gente está bem na fita já, hein? Marião, a gente já tem publicidade nesse programa? Tem. Foi bom você falar, Davi, o século XVIII, que é essa loja de decoração, de móveis, está fazendo uma promoção até o dia 30 desse mês, no mínimo 20% de desconto. Ah, Black Friday. Black Friday da século XVIII, que é que proporciona esse ambiente bonito aqui pra gente. Tem também o restaurante Mamute, sim, onde o Mário vai almoçar, porque eu não tenho condição de almoçar lá ainda. Como não tem, Davi? Poxa. Mas é um dos melhores restaurantes aqui de Embu das Artes, a Imobiliária Porta Nova, a nossa TV das Artes, a gente agradece na pessoa do Luca Pizarro. E Flores. E aí, você está esquecendo do Ateliê Marimeire? Novamente, Ateliê Marimeire. Ô, Meire, me desculpa, viu? É que eu preciso fazer Tá aumentando o número aqui de. Marimeire, que também contribui com esse programa. Meu querido, e aí? Ouvi dizer que você veio lá da freguesia para Embu das Artes, foi isso mesmo? Nasci lá, né? Boa tarde a todos, né? E bom dia também. Nasci na freguesia do Ó, né? E comecei a vir aqui para o interior. E depois de muito tempo, vim aqui para o Embu fazer minhas caricaturas aqui, expor com os artistas que eu admiro muito. Ô Flores, quando você era pequeno, porque eu entrei na TV Cultura... Não, eu ainda sou. A altura sim. Você ainda está em fase de crescimento. Estou em fase de crescimento ainda. Então, quando eu entrei na TV Cultura, isso foi em 69, eu não sei que ano que você nasceu. Nasci em 80. 80. Você soltava muito balão ali, não? Porque o que caía de balão ali naquela região da TV Cultura? Sim, eu lembro. Costumava? Eu lembro. Bastante. Mas você não provocou nenhum incêndio, não, né? Não, graças a Deus. Flores, quando é que você pegou esse apelido de Flores? É o nome artístico, né? Na verdade, foi na escola, né? Eu não gostava muito e tudo que a gente às vezes não gosta muito é o que fica, né? Bullying, né? Aí, mas na verdade foram as meninas que começaram a me chamar de Flores. Mas na verdade não é um apelido, né? É uma abreviatura do seu nome, né? Floresvaldo. Aí foi assim, no tempo de colégio, aí depois que eu adotei o nome para colocar abreviado nos meus trabalhos. Mas foi os alunos de escola mesmo que pegou bastante. E você começou a se dedicar, você é artista plástico ou caricaturista, ou ambos? Bom, você está no guarda-chuva das artes plásticas. Isso, faz parte da artes plásticas, né, de uma forma geral assim. Quando eu comecei, eu gostava muito de desenho assim, não tinha muito aproximação com a pintura em tela, né, com artes plásticas. Era um desenho neutro, assim, do que eu via, eu queria fazer, né? Aí, só depois que eu fui assimilando mais, aí foi tendo mais interesse por outras partes também da arte, assim, em geral. E quando começou isso? Que você veio você sentiu que você levava jeito para a coisa? Exatamente. Na parte, quando eu fazia trabalhos de escola, e o pessoal elogiava, e me procurava só para fazer os desenhos, né? Os grupos que tinham. Aí ficava uma disputa, depois, quando meus trabalhos foram melhorando, os desenhos, aí todo mundo queria que eu fizesse parte do grupo, mas mais para ilustrar. Aí, quando o pessoal começou a gostar, aí eu falei, nossa, acho que eu levo jeito, hein? Aí eu fui pegando gosto. Aí, naturalmente, o nosso início foi muito parecido, hein? Na escola. Eu também fazia muito isso. Agora eu vejo que você pode fazer tanto retrato quanto caricatura. O que é que você prefere? Agora... eu gosto muito de, é claro, o retrato, né?
retratar as pessoas é muito legal, muito importante. Porque quando eu comecei a fazer ao vivo, aí as pessoas começaram a me falar assim, nossa, ficou, o meu olhar é eu mesmo. O jeito da pessoa que cada um tem, né, começou a ser transmitido nos meus traços. Aí eu falei, poxa, isso é legal, porque você está retratando talvez até a alma da pessoa, né? Sim. Aí eu peguei gosto ali e falei, não, vou aprimorar mais para pegar mais gente, assim, né? E qual é a sua reação quando alguém, depois que você termina um trabalho, o cara, mas esse não sou eu, pô. Alguém, Sim, já aconteceu tinha isso? bastante, já aconteceu. Já? Já. E qual é a reação? A gente sempre fica um pouco meio desapontado, né? A gente fica um pouquinho triste, poxa, não, tal. Tinha um cliente que eu fiz, eu sou de Cotia, na verdade, moro em Cotia e venho trabalhar no Imbu. Quando eu comecei em Cotia a fazer umas caricaturas, aí eu fiz um senhor. Aí ele, depois que terminou, só que ficou parecido com ele, eu vi que ficou idêntico. Mas ele teimava que não estava parecido. Aí ele pegou o desenho e saiu na praça inteira perguntando, quem é esse aqui? Aí, aqui no Imbu, isso? Não, lá em Cotia? Em Cotia, que eu comecei lá a fazer. Tá. Aí as pessoas olhavam para ele, pô, mas é você. Não, sou eu mesmo. Aí, depois que umas 10 pessoas falaram que era ele falou, não é que está parecido comigo mesmo? Aí eu vou ter que pagar então, né? Claro, está tudo certo agora a parte burocrática. Você já foi procurado, assim, por essas pessoas que têm alguma fama, que têm seguidores? Quem que te procurou para fazer retrato? Recentemente, eu fiz a Érica Januza, que ela até filmou aqui no Imbu, né, que é uma atriz na Globo, tudo, bem conhecida. Eu fiz o Neto, da Band, que trabalha com esporte, né? Corintiano. Mas ele veio aqui ou não? Ou você... eu fui num evento. foi no evento que ele estava? Ele estava lá. Aí eu fiquei na fila esperando com a caricatura, eu mostrei para ele gostou, se emocionou. Mas pagou ou não? Pagou, tá tudo certo. Fez propaganda do meu trabalho. Ele falou muito obrigado e como se fosse com um presente. certeza, isso. Ele ainda perguntou se eu era corintiano, para me mudar também de time. Aí, mas tudo brincadeira. Mas ele gostou, ficou bem parecido com ele. Teve outras pessoas também. Também, dia 20, vai sair alguma coisa do Imbu também, com a Valéria Almeida, do programa Paulistar, que eu fiz recentemente. E sempre aparece o pessoal, né? Também uma apresentadora da Rede Vida, eu fiz a família dela todinha, né? Tá no meu Instagram lá também. Agora, quando você vai... Desculpa, Mar. Não. Quando você vai fazer uma caricatura, você ressalta ali alguns traços peculiares, né? Desse personagem, dessa personagem. Uhum. O que é que você escolhe para ressaltar e por quê? A caricatura em si, até para quem está começando, porque às vezes tem o pessoal que for assistir a gente, que às vezes gosta de desenhar, é até bom ele saber, né? Que a caricatura, se você procura lá no Google, é assim, exagerar nas características da pessoa, tipo orelha, o que mais chama atenção, boca, né? Satirizar, levando para o humor ou para uma crítica social, tanto política quanto urbana. Pegar o nariz, né? O sorriso, Esse tudo é mais que chama um retrato atenção. ou caricatura, esse que o Mário está mostrando aí? Esse é É caricatura. uma caricatura, né? Tem caricaturas que são mais exageradas ainda. Esse é o cara da Shopee, como ele Isso, chama? é o Terry Crews. Esse eu fiz recentemente. Então aí eu peguei um tema, né, que ele faz o comercial, aí já coloquei na caricatura. Faz parte do tema caricatura. Olha o... Mas o rostinho angelical é bem mais difícil, né, do que... É bem difícil. É bem complicado. Eu prefiro uma pessoa mais caricata, para mim, que me deixa mais feliz quando eu vejo ele, né? Falo, poxa, esse cara, eu quero desenhar essa pessoa, essa menina, essa moça, que vai ser show de bola. Então, o artista, para quem desenha, ele já vai observando as pessoas. Por exemplo, eu e o Davi aqui, qual que é mais... mais caricato? A primeira impressão de um artista já vai ver sua barba, que já chama a atenção de longe. Tá. Né?
Ele, quando sorri, as bochechas, tem uma orelhinha um pouquinho grande, né, que cabe no papel. Um olhinho pequeno. Olhinho pequeno, isso mesmo. Aí quando ele sorri, aparece as bochechinhas do Papai Noel. Né? E o Mário é um personagem, sempre tá de chapéu. E se você fosse fazer a sua caricatura, como é que seria? Eu acho que o nariz de batata, pequenininho. Pequenininho. Mas o nariz de batata chama atenção, né? Sorriso, alguma coisa assim. Pra gente que se desenha, que se acha, né? Já fica mais complicado. Pelo menos eu já gosto de ver os defeitos das pessoas. O meu eu já fico meio cabulado, assim, já. Flores, alguém na sua casa te incentivou quando você começou? Isso, a família. Família toda? A família. Meu pai, que é falecido, minha mãe também, que sempre apoiou bastante. Sua mãe ainda é viva, né? Ainda viva, graças a Deus. Um beijão para ela. Como que é o nome dela? Dona Rosa. Dona Rosa. Ela também sempre me incentivou bastante, né? Sempre do meu lado. Meu pai falava dos meus desenhos para as pessoas também. Ele era um pouco todo orgulhoso. Mas ele falava, né, do trabalho. E você já fez a caricatura da sua mãe, não? Sim, da minha mãe? Sim, já fez? Foi uma das primeiras, até quando ela não queria, quando ela estava dormindo, eu ficava lá olhando para ela e desenhando assim. Aí eu mostrava ela dormindo assim. E quando ela acordou, qual foi a reação dela? Não, ela gostou, saiu parecido. Aí vocês saíram de São Paulo, da freguesia, e vieram para Cotia. Isso, Mas aí qual foi a motivação? Passamos pela Granja Viana e depois fomos para Cotia, porque a gente morava em sítio. E às vezes o dono do sítio, ele levava a gente para outro sítio para trabalhar lá e a gente acabava morando lá no outro. Isso era mais ou saía menos de mudança, caseiros, assim, do sítio. Isso, caseiro. Vocês tomavam conta? Tomava conta. O seu pai e sua mãe. Eram da roça, eles dois? Sim, éramos da roça, né? Até hoje eu gosto do sítio, assim, que é o sossego. E eu acho que até ajudou também, né? Porque como tinha muito silêncio, alguma coisa, eu pegava e ia desenhar. Porque eu não queria jogar bola, só queria desenhar. Jogava bola, mas voltava e ia rabiscando. Aí qualquer coisa eu fazia na areia, né? Se tinha um coleguinha, assim, um Joãozinho, assim, aí eu pegava, já fazia ele jogando futebol, mas desenhando na areia. Então é algo que foi natural. Esse pulo da roça para as artes plásticas, Manel? Precisa de um caminho, né? Foi intuitivo isso? É intuitivo, não foi forçado nada, foi algo natural. Ninguém chegou, você tem que fazer isso, não, natural. É intuitivo mesmo. É aquela coisa que o Joseval abordou, né, na entrevista com ele, o acaso, né? O acaso te leva. Isso. Mas aqui em Cotia, quando você chegou aqui, você foi premiado. Você entrou no concurso? Isso, pegou o primeiro lugar? Exatamente. Como é que foi? Foi a partir da escola que eu estudava, eles entraram em um concurso aqui que tinha de budista ali em Cotia. O Templo Zulai. No Zulai, né? Templo Zulai, isso. Aí foi um dos primeiros concursos que eu entrei. Aí eu entrei porque eles queriam alguém que ilustrasse um livro que eles tinham, né? Do que você mais gostava, tal. Aí eu fiz um desenho na época e fui um dos selecionados de lá com alguns colegas também que faziam poesia e outros desenhos. Aí eu ganhei 2 vezes, em 98 e em 99. E foi uma premiação em dinheiro ou qual foi o prêmio? Um troféu? Na época eu lembro que eu ganhei umas canetas tinteiros, relógio, ganhei livros de lá, tenho até hoje. Né? O relógio já não tenho mais, nem a caneta, mas porque já faz tempo, né? Acho que em mudança assim. E também ganhei também o desenho para ser publicado no livro deles. Né? Ganhei certificado também, tem um certificado do ano, tudo. E aí por aí eu fui pegando gosto e comecei a participar dos concursos que apareciam. E existe curso para você ser caricaturista, não? Tem, existe. Não, eu acho que pelos artistas que eu conheço, eles são autodidata. Essa palavra autodidata que nunca estudei, mas sempre a gente está estudando. Ou por conta própria, né? Pesquisando, né? Existe. Hoje em dia existe muito mais fácil, né? Mas na minha época era mais difícil, principalmente para quem morava em roça,
já era mais complicado de sair, né? Ficava Sim. mais fechado assim. E aí eu fui aprendendo por conta. Uma das coisas interessantes, como nós trabalhávamos com flor, aí tinha que embrulhar a flor com jornal e recebia aquele monte de jornal. Aí o que, que eu fazia nos intervalos? Eu pegava a parte ilustrada do jornal e ia ver os artistas que desenhavam na época e ler as histórias em quadrinhos que lá tinha. Aí eu ficava lá sentado lendo e fui conhecendo e vendo as caricaturas que apareciam. Aí eu comecei a gostar. Vocês produziam flores lá aqui em Cotinho? É, Que qual era? é porque o nome, eu não sei se é o nome específico de hoje, mas eu vou falar de algumas conhecidas. Tinha copo de leite, tinha aquela florzinha para arranjo branca, que era pequenininha assim, a gente chamava de branquinha. Ela vai com arranjo no meio lá e vendia no Ceasa. Aí a gente produzia vários, era chamado de pacote na época, fazia aquele arranjo, né, copo de leite e tal. Os e levava maços, né? os maços, aí enrolava lá e o dono levava para vender nas quinta-feira, segunda-feira ou terça-feira e toda semana. Que curioso isso, hein? E você chegava a fazer assim uns retratos das flores, como é que chama? Natureza Natureza morta. Natureza morta. Natureza morta seria mais frutas, né? Ah, tá. Sim, fazia Florista, parte, né? eu fazia isso, Florista. flores. Na verdade, através dessas flores, aí eu comecei a pesquisar os quadros de artistas, né? Que tinha a ver comigo, mas na época eu não pintava mais com desenho, lápis de cor e tal. Não se interessava muito, se me interessava na época por histórias em quadrinhos, assim. Aquelas, como fala, caricatura e algumas charges políticas que apareciam. Aí eu ficava dando risada lá, via os trabalhos da Laerte, os irmãos Caruso, né? E esses Poxa, são as suas inspirações, os São. irmãos Caruso. exatamente, aí foi por aí que eu comecei a pegar gosto, aí eu comecei a fazer esses desenhos. E você já foi convidado para fazer algum político, alguma coisa assim? Sim. Caricatura? Sim, E já aí? fiz, já na época que eu comecei a ganhar cobrando, né? Aí eu comecei a pegar alguns políticos começaram a procurar para fazer os rostos deles, em placa, para fazer a propaganda, né? Aí com o número e o rosto dele, aí o pessoal já me conhecia que eu desenhava rosto. Aí eu fazia a placa e fazia o número deles, assim. E pra depois campanha, a famosa caricatura, né? Dando joinha, político e tal. Aí eles colocavam também nos folhetinhos, assim. E eles pagavam bem ou davam calote? Não, tem alguns que não vou falar o nome, Mas mas político não é caloteiro, Davi. político Que coisa que você está falando, meu Deus. alguns deram calote, sim, com certeza. Alguns aí vão lembrar. As pessoas mais Aí eu ficava honestas que eu torcendo pra ele não conheço. ser Dá para eleger. viver disso aqui, de desenho? Dá para viver de desenho? Flores? Dá para viver, com muita insistência, né? Com muita força de vontade, dá para viver. E talvez isso aconteça com todos os artistas, quando você vai adquirindo nome, clientela, depois de um certo tempo, porque primeiro é muito difícil, mas com o tempo, mas dá para viver. Cartazes para cinema, assim, você chegou a fazer, não? Não, eu só admirava, assim, né? Mas você era muito novinho também, né? O cinema, faz já alguns anos, né, Davi, que Mas no cinema mesmo. quando eu era criança, aí eu via aqueles anúncios nos jornais de cinema, era Tartaruga Ninja, Robocop, que aparecia assim, dos filmes da época. Aí eu pegava o jornal, colocava aqui do lado e começava a desenhar o que eu via do jornal. Bastante também. Acho que foi através disso também que eu aprendi. Hoje é tudo digital, né? Tudo. Você se aventurou em quadrinhos alguma vez? Sim, também quando saiu um jornalzinho lá em Calcaia do Alto, Cotia, eu comecei a ilustrar algumas coisas. Eu até tenho em casa, eu esqueci de trazer, com alguma crítica política e tal. E também quando ilustrava também alguma matéria. Era Correio do Oeste. Esse foi o primeiro jornalzinho que eu fiz assim. Aí eles me davam a notícia e eu pegava o tema principal e fazia. Por exemplo, eu lembro que eu fiz o mosquito da dengue, um personagem,
para ilustrar lá os cuidados que a gente tem, né, com a dengue, que é um tema bem atual. Aí eu fiz um mosquitão bem bravo lá, querendo pegar o pessoal. Então era a ideia que eu tinha. Aí foi por aí que eu comecei. Você, quando você lia revista em quadrinho? Na verdade eu faço coleção até hoje. Então, eu queria saber isso. Quer dizer, elas se inspiraram de alguma forma, não? Qual que era a sua preferida? No começo, muito super-herói. Tá. Bastante. Eu tenho mais de 500. Eu procurei revista bastante também nas bibliotecas. Robert Crumb, lembra desse cara? Sim. Gibis do Fantasma. Tem alguns bem antigos do Flash Gordon. Eu faço bastante coleção. E da Disney, que é a parte mais angelical, assim, Tio Patinhas. Eu era bem nerd, assim. E ainda sou ainda. Então eu gosto bastante. E que eu peguei gosto também pela animação. Como eu nunca fiz, aí eu assistia muito desenho, Pica-Pau, queria ficar desenhando Pica-Pau lá, assistindo TV e desenhando. Mas você já foi metalúrgico já? Sim, já trabalhei também em metalúrgica. Esses são alguns trabalhos que depois da escola a gente tem que procurar, né, para ver o que a gente vai fazer. Como eu não tinha faculdade, e também ainda não tenho, a minha faculdade é o desenho, aí eu trabalhei de metalúrgico, trabalhei numa fábrica de prancha, de bodyboards, aquelas de surf. Em São Paulo, isso? Na minha região. Próximo daqui. Uhum. Mas aí sempre desenhando, nunca parei. Ô, Flores, vamos chegar aqui no Imbu. Como que você foi recebido pelos colegas aqui, os artistas, os artesãos? Você foi recebido de braços abertos? Teve alguma rejeição? Como que foi? Já tinha outros profissionais da sua área? Já tinha um senhor chamado, acho que é Migrai, não sei o nome dele, que ele fazia carvão, que era um dos primeiros, né? Que eu até, antes de desenhar, eu admirava o trabalho dele. Tinha um outro que eu esqueci o nome, ele fazia uns desenhos de artistas, na época era Gugu, Roberto Carlos, que ele fazia grandão, pintando ao vivo. Tem um que... tem o Jabes, que ele saiu há pouco tempo, tem uns trabalhos bons, que eu até me inspirei nele também. Foi pra praia, né? Maneira que eles colocavam os trabalhos dele, que é bem organizado, bonito e tal. Que ele está na praia atualmente, um abraço para ele, que virou amigo também. Tem o Capenê, que é também antigo, né? Ele ainda está até hoje com as caricaturas dele. Sim. Somos rivais, somos amigos e rivais ao mesmo tempo. E no começo o pessoal, alguns expositores, eles já falavam, vem gente nova por aí. Aí já queria afastar você. Coloca em outro lugar, vai atrapalhar meu trabalho. O pessoal já era um pouquinho mais a flor da pele. Essa concorrência, hoje, né? O pessoal tinha medo. Comércio, né? Então ele já falava que já ia atrasar um pouco o lado deles, tal. E você, quando chegou na praça, você conseguiu ficar, você ficou perto, distante? Como é que você teve que fazer algum teste para entrar na praça, né? Isso. Eu até gostaria de agradecer. Eu conheci o finado Cristo, que me ajudou bastante, né? Que Deus a tenha, ele é falecido, mas agradeço a ele e a família dele, que eu conheci. Ele me incentivou bastante, foi bem legal comigo, porque o pessoal rejeitou, ele falou, não, ele era um pouquinho, ele era bem bravo, né? Ele passava no meio da turma e falou, ninguém mexe com o baixinho, que eu quero ele artista Cristo era aqui. uma liderança aqui. Era uma liderança, que ele era bem antigo, e ele falou da história dele, e fizemos uma amizade bem legal também. Também gostaria de agradecer uma professora minha que me mostrou a arte, artes plásticas, que é a professora Rosana. Muito obrigado para ela, que na escola ela que me mostrou. Isso lá em Cotia? Lá em Cotia. Tá. E tem a professora Irene Prestes também, que me mostrou a pintura, que ela tinha um projeto lá e ela perguntou se eu gostava de pintura em tela, né? Aí eu nem dava bola, eu falei, não curto muito não. Ela, vai lá que eu vou te dar umas tintas, você vai pegar bem, que você já desenha, né? Aí eu pensei, e ela no meu pé. Então, um abraço para a Irene Prestes, que ela tem um projeto com livros lá também, tudo a arte. E aí, depois que eu comecei a fazer meu primeiro quadro, aí eu
peguei gosto. E você já fez o óleo? Tem algum quadro? Tem? Trabalha em óleo? Eu não trouxe aqui, mas eu trabalho com tinta óleo sobre tela, recebo encomendas de retratos, né? E tinta acrílica também, que é muito, muito bom. Você sente muita diferença do pincel para o lápis? No começo eu sentia assim. Como eu comecei com lápis, eu tinha mais segurança com lápis que já é bem direto, né? Aí na tela já tem que ter aquele... por exemplo, se você vai fazer uma montanha, você já tem que ter um jeito de fazer, né? Ela tem que ter uma certa delicadeza. E tem a questão da mistura da tinta também, né? Para você... No começo, eu comecei com... Assim, na pintura, para quem está começando, é bom começar com... Por exemplo, você vai fazer uma pedra, usa 4 cores para ficar legal. 2 para a parte escura e 2 para a parte clara. É assim que eu comecei estudando. Acho que o meu professor era o Francisco. Ele me passou muito isso. Então eu fazia pedra assim com preto, vermelho, né? E para dar claridade, branco, que branco é essencial, tem que estar em tudo, e laranja. Aí para fazer pedra e árvore. E por aí foi. Cada componente eu fazia com 4 cores, assim. O sombreado, você aprendeu sozinho ou foi dentro dessa técnica com os professores aí? Porque o sombreado é o grande pulo do gato, né? Exatamente. Outras coisas eu fui aprendendo sozinho, né? Como sombreado no lápis, que... Olha isso aí. Tem um sombreado legal aí. Esse eu já aprendi até com Esse tempo aqui, mais... quando você for bem velhinho, Davi, olha, então ele vai fazer uma caricatura sua. Aí. Eu aqui. Olha, quem que é essa senhora, hein? Essa eu vi uma foto. Eu vi uma foto e fui reproduzir pelo grau de dificuldade das ruguinhas, né? Uma coisa engraçada é que quando eu vou desenhar a pessoa ao vivo, elas não querem nenhuma ruga. Não é para colocar... Pessoal, por favor, não coloca ruga, né? Aí, mas aqui tem a parte mais clara aqui, por exemplo, é aqui que eu mostro. Sim. A gente usa a borracha Vamos para fazer a parte mais vai clara. estar dando né? reflexo aí. E aí com um esfuminho você vai Pode mostrar esfumaçando as onde? partes mais escuras. Mas Pode apontar ali agora pra gente. Ó, por exemplo, aqui ó, eu passei a borracha depois de ter feito um sombreado, né, mais cinza, mais claro. A borracha você pode trabalhar com ela com uma forma de desenho também. Aí você usa para você fazer as claridades. E calcular de onde vem a luz, por exemplo, se vem para cá, você vai fazer a parte mais escura para cá. E se tiver em cima, vai aparecer mais sombra no nariz, na parte de baixo. Mas é tudo uma questão de prática. Esse retrato você fez em quanto tempo? Tem trabalhos que quanto mais demorado é melhor para você pegar esses detalhes. Esse eu demorei o dia inteiro para fazer. Foi um dia. Um dia. Mas tem trabalhos que eu demoro 30 minutos ao vivo. Às vezes eu tenho que demorar 15 minutos, né? E tudo depende do tempo. Mas quanto mais o artista demorar, mais detalhe ele vai colocar. E quando você está na praça, você demora quanto tempo? 15 minutos a 20 minutos. De 15 a 20. Porque é uma estratégia. Porque quanto menos tempo eu demorar, mais cliente eu posso atender. Então, para quem está começando a for fazer ao vivo, vai ter que ser rápido. Mas isso não te deixa um pouco tenso? Por exemplo, eu chego lá e peço uma caricatura. Daí o Davi está atrás de mim aqui aguardando. Na fila. Isso aí não te incomoda um pouco? Deixa a gente tenso. Quando o cliente é bem exigente, porque às vezes o cliente ele quer logo, né? Tem alguns que não entendem que você precisa demorar um pouquinho mais. Aí ele quer mais rápido, aí deixa a gente tenso mesmo. Deixa um pouco mais... É que vocês não estão exigindo, né? Estou até fazendo um desenho aqui de vocês, no final vocês vão ver se aprova ou não. E tem outros que quando você mostra, para você está finalizado, daí você mostra para a pessoa, não, mas eu queria mais alguns detalhes. Isso aí eu faço. Às vezes o pessoal acha que não está faltando alguma coisa, dá uma melhoradinha, apaga um pouquinho o olho ali que não ficou legal, aí eu faço para eles. Isso no retrato, né? Isso. Mas e na caricatura? Você já fez alguma caricatura que deixou a pessoa ou raivosa ou constrangida? Pegando esse gancho que você falou, a caricatura, eu sempre entrei com essa perspectiva de fazer 2 ou 3 trabalhos na hora.
Porque se eu não fizer um, eu faço outro. Aí eu não saio perdendo, né? Aí, a caricatura eu gosto mais porque eu me divirto, né? E no final, as pessoas sempre dão uma risada, gostam muito do resultado final. Através do Imbu, nossa, essa cidade eu agradeço muito porque eu adquiri também na parte profissional de atender em evento. Então, através do Imbu, eu deixo o cartão, aí vem um empresário, vem uma pessoa de negócio ou uma pessoa comum, me chama para fazer caricatura na festa de aniversário deles. Casamento, né? Então, tem seu lado mais prazeroso e mais alegre. E como que você cobra nesse caso? Você cobra pelo montante, o pacote, ou cada um pede, você cobra individualmente? Eu procuro cobrar por hora, porque aí eu passo um controle, né? Ali eu vou controlando quanto tempo eu vou fazer. Mas já essa parte que a gente fica mais nervoso, apreensivo, também no evento. Porque no evento você faz 50 pessoas. Aí o dono da festa está pagando, né? Então você vai atender todo mundo. E você tem que fazer em 5 minutos. Um atrás do outro. Mas aí você faz só os traços, né? O contorno do... Passo um esboço, né? Com uma caneta. Aí, quando começa a fazer aí eu já fico já acelerado e já vai soltando por conta própria. Vai um atrás do outro. Encomendas picantes, sensuais, eróticas. Já recebeu? Já recebi. E aí? A gente tem que fazer, tem que ser profissional. Né? Tem que fazer do jeito que a modelo quer. E já recebi até de pessoas até mais velhas também, de homens, né? Que era o sonho. Né? Tinha um menino que queria que fizesse ele de cueca de uma posinha assim. Era o sonho dele. Então ele me pagou, eu tive que fazer. Mas não é fácil, a gente... Para a mulher, assim... Mas aí você vai na casa depende da modelo que a gente... Você vai na casa da pessoa ou você tem um local onde você... Antigamente eu ia na casa, né? Tá. Mas agora as pessoas só pegaram muitas fotos do celular e me mandam foto. Aí eu passo em casa. Entendi. Aí eu envio também, que envio via Sedex e tal. Para mim foi bom, porque às vezes o desenho saía tremido, porque eu via modelo, então a gente fica meio empolgado. Ficava mais nervoso? Ficava nervoso? Aí essa que vem um nervosismo para fazer na hora, né? Então... Já se meteu alguma confusão já, Flores? Em alguma festa, algum encontro? Não, graças a Deus nunca não. Correu atrás de você, não? Não, graças a Deus. Tava pintando a modelo, lá chega o marido. Não tem algumas pessoas que no Imbu mesmo... Ou ele está pintando o marido com os detalhes muito pequenos. Aí eu já falo, depende do que ele me pagar, a gente mente na hora, né? A gente tira uma mentirinha. Mas tem marido que às vezes tira de brincadeira, né? A gente tem que ter o cuidado de perguntar, né? Se vai dar algum problema ou não, né? Mas quando eu estou no Imbu ali, às vezes passa o cara assim com a mulher dele e fala, você desenha minha mulher pelada? Fala, opa, desenha agora, se você quiser. A mulher pergunta? Não, o marido pergunta. Ah, é? Aí eu falo, não, fazemos qualquer negócio. Aí fazemos na hora, num tom de brincadeira, né? Sem agredir ninguém, mas tem que ter cuidado, tem que perguntar, né? E hoje a convivência ali na praça aqui, na feirinha, tá pacificada? Você conquistou seu espaço? Conquistei meu espaço, que já estou há 20 anos no mesmo lugar, né? Não só espaço como amigos também, tem o Mário aqui, que a gente já até expôs junto, ele tem o trabalho dele que eu admiro muito, então eu consegui outros amigos que ficam bem em frente às barracas, elas não reclamam, um ajuda o outro, por exemplo, um vai no banheiro, eu fico olhando as coisas dele, e às vezes eu preciso sair, eles já olham para mim, então... já fez um ciclo de amizade muito longo aí, que já dura bastante tempo. Flores, amigos. você tocou num ponto aí, você está há 20 anos no mesmo lugar. No mesmo local. E eu não concordo até hoje de você estar daquela maneira. Aonde ele está? Não, está aqui na praça, aí no Largo 21 de Abril, debaixo de um guarda-sol, onde quando a temperatura está quente, quente, ele
está ali trabalhando, suando, pegando um lápis, e quando chove ele não tem condição de trabalhar. Então, por que até hoje você e os demais colegas do seu segmento não reivindicou algo melhor? Mais protegido, mais até confortável? Porque aquele ponto do começo que vocês me perguntaram se alguém se foi bem recebido e tal, né? Aí com o tempo a gente adquiriu também tipo um respeito, né? Porque o local que você me falou, onde eu estou, né? Que você acabou de pegar nesse ponto, se eu colocar uma tenda, barraca uma grande, tenda. aí o vizinho que está lá atrás de um comércio, ele com certeza ele não vai gostar, porque ele vai dizer que... Então, mas tem que ser naquele local, não pode ser de repente... porque as barracas ficam tanto de um lado como do outro, e você fica no corredor do meio. Do lado do lado do outro, aí já vinha a questão da organização da feira. Só para o telespectador entender, você tem barracas, tendas que ficam uma de frente para a outra, nas beiras da rua, e os caricaturistas, são 2 ou 3, Ficam no meio. Ficam no corredor. meio da rua, desse corredor, mas com um guarda-sol. Um guarda-sol. Pequeno, muito ruim. e a pessoa que está sendo caricaturada fica no sol. Fica no sol ou na chuva. Não tem proteção. Nas grandes guerras que tem entre pombos lá. Os pombos. Tinha uns pombos que quando eu terminava o desenho, o pombo fazia o cocôzinho em cima do desenho. Porque meu guarda-sol é um pouco pequeno. Então, e você perdeu muitos desenhos, hein? a gente perde. Né? Aí tem que refazer. Teve um que saiu até legal, né? Parece que o pombo fez uma arte que a pessoa gostou e falou, não, gostei do meu cabelo verde, pode deixar assim. Mas a gente enfrenta a natureza. Eu acho, né, uma opinião, não sei se o Davi concorda também, eu acho que vocês deveriam se unir, né? Vocês são em 4, né? 4. Conversar com o secretário, ele é uma pessoa bem intencionada, bem, disposta a resolver os problemas da feira. Esse é um assunto que eu acho que atualmente as tendas, as barracas de Embu estão velhas, já estão desgastadas, estão fora de moda. Eu acho que teria que ter uma reformulação. Feias mesmo. A prefeitura tem que ajudar um pouquinho, feias, porque assim, a barraca, os nossos materiais é nós que a gente compra. A gente paga para os organizadores que guardam, né, que são os meninos que guardam nossas coisas, porque às vezes a gente mora longe, outros pegam um ônibus, não pode levar. A gente paga os meninos por nosso bolso, a gente paga, as pessoas compram nas barracas, que é exigido pela prefeitura a cor, de artes plásticas ou de outro, mas quem compra são os expositores. Não tem uma troca, tá? O microfone, você está falando do lado. Isso. Isso aí é tudo do nosso bolso, não tem uma ajuda, né? Não tem uma ajuda assim de nada. E a gente paga o imposto. Eu pago o imposto do preço de uma barraca. Teve entendi. Você não tem barraca e paga a mesma coisa. Paga a mesma coisa. O imposto todo ano pra gente e tal. Teve uma época que eles fizeram uma medição, né? Talvez eles devem ter diminuído alguma coisa, uma porcentagem. E tem um ponto também que eu gostaria de falar, nossos amigos, né? A questão da segurança policial, que eu acho que está faltando um pouquinho para auxiliar o pessoal que fica na base. Porque às vezes o policial não pode sair, né? Por ordem, tudo eu compreendo. Né? Por lei não pode. Ele não pode deixar a base. Mas não sei como funciona, se a prefeitura visse isso, de até pagar um pouco a mais, alguns 2, 3 homens, para fazer rondas mais ali no Embu, porque sai briga e não tem um apoio. Uma pessoa fica passando mal ali no meio da feira e não tem um apoio. Eles não podem sair da base e não tem outros policiais no meio. Eles brigam entre os artistas, não? Entre os turistas que passam? Acontece, às vezes tem briga entre, né, às vezes até turista com turista, tem turista que passa mal no meio, e às vezes precisa de um primeiro socorro, que às vezes a gente não entende, né? Aí, se tivesse um policial de ronda, ou que esteja um pouco mais livre, ele podia já fazer primeiro socorro, um auxílio, né? Mas aí eu acho que a GCM seria, né? Na semana eu vejo eles. Nos finais de semana está muito difícil ver, porque antigamente eles faziam muita ronda.
Eles passeavam, andavam, chegou até a andar de moto, mas a moto foi tirada, até compreendo, que é muita gente, né? Mas eles passavam a pé, então está precisando mais um auxílio de segurança, tanto para o pessoal que expõe, para o pessoal que são turistas que são... Por que você está lembrando desse ponto da segurança? Porque está tendo caso? Tem caso, porque às vezes teve um caso de uma moça que ela se sentiu meio ameaçada por um cliente, que é de uma loja ali que vende chocolate, e ela foi correndo lá, pediu um auxílio para a polícia, né? Eu não sei se ele não gostou da promoção, alguma coisa, mas ele foi muito bruto com ela, e ela ficou com medo. Aí ela foi pedir auxílio para a polícia e o rapaz falou, não posso sair daqui. E o cara estava lá dentro e ameaçando ela. Aí tinha também uma moça que ela passou mal com um ataque epilético. Ela passou mal e tinha um amigo da gente que não sabia nada de pronto-socorro. Aí eu fui pedir ajuda para o policial, aí ele falou, eu não posso sair daqui porque são ordens. Mas se tivesse um a mais, ali de prontidão, eu com certeza ele já ia dar os primeiros socorros, porque a gente não pode sair dando murro no peito da pessoa sem saber, né? Ô Mário, onde tem multidão tem que ter uma ambulância, né? Nunca teve aqui, né? Tem algum período, já faz alguns anos, a gente solicitou, ela ficou aqui na rua do banco do lado da praça aqui. Mas não ficou tanto tempo não, Davi. Porque tem muitas demandas, né? Não, principalmente final de semana. Eu imagino, mas de final de semana, quando enche, no calor, né? Quer dizer, se você está num dia de 33 graus com esse calor, pode acontecer tudo. E é né? complicado de uma ambulância entrar, né? Vamos supor, acontece ali na Praça dos Jesuítas, se você atravessar, é complicado. Sim, já Porque as aconteceu barracas bastante, já, né? principalmente no calor, Bem que às vezes a pessoa apertado, come um né? pouquinho a mais, né? Porque os restaurantes aqui são maravilhosos, mas a pessoa acaba passando mal e aí não tem auxílio. Realmente tem que sair correndo para conseguir uma cadeira de roda lá, às vezes ali na farmácia, aí ele sai lá em cima, vai buscar a pessoa lá embaixo e leva. Bem, eu não sei como funciona, isso é uma questão de segurança pública, né? Ô, Flor, você acabou não respondendo. Você fez um teste para entrar na praça? Você desenhou o quê? Na época, o teste funciona assim. Em 3 etapas funcionou na época, né? Não sei se continua ainda. Primeiramente, a gente leva nossos trabalhos para que eles vejam a nossa qualidade de trabalho, pergunta se a gente faz na hora, se tinha possibilidade de fazer ao vivo. O meu trabalho tem possibilidade de fazer ao vivo. Aí eu fiz uma foto, aí pronto, foi a primeira etapa, passou, legal. A segunda, acho que a primeira etapa é a questão da documentação, e depois a segunda ver o trabalho, e a terceira a prática ao vivo, né? Aí passei na primeira e na segunda, aí na terceira eu lembro que eu desenhei a Ana Paula Arósio, que ela era famosa, era modelo. Aí eu tinha uma foto, coloquei a foto do lado e fui fazendo o que eu ia fazer na hora, que era desenhar as pessoas. Aí, na época, eu fiz de ponta cabeça. Como eu já tinha desenhado ela umas 3, 4 vezes, eu já tinha noção. Aí eu peguei e fiz de ponta cabeça, e era o Gonda, que era o... Só para impressionar, Só para impressionar. Aí eu falei, agora eu vou impressionar aqui de qualquer jeito. E para desenhar de ponta cabeça é um bom treino também para quem é artista, porque você vê melhor, né? Aí fui fazendo e saiu legal. O pessoal, nossa, você é doido, hein? Se até de ponta cabeça você faz, eu faço. Aí foi aprovado na hora. Tem uma comissão, né, Davi, na época do SESC, a primeira análise é através de fotos. Você fotografa a sua obra, eles vão analisar. Se acharem um trabalho bom, aí eles vão chamar para fazer ao vivo, na frente da comissão. Isso. Foi o caso do ponta cabeça. Caramba, que snob, hein? Você é snob, hein, garoto? Pois é, muito bom. Aí, quando eu terminei, eu falei, nossa, nem eu acredito, né? De ponta cabeça, tô desenhando, tá bom desenhando. Né? Ô Flores, você tem algum projeto para o futuro? Como que você pensa em relação ao próprio Embu, aqui na cidade? Você pensa em realizar alguma coisa?
Por exemplo, uma exposição. Você nunca fez uma exposição Nunca, individual, né? nem coletiva? Tenho pensamento. Nem pensamento. Eu tenho pensamento em fazer. Tem pensamento? É. Mas você já foi chamado? Não, assim. Nunca? Sim, só uma. Teve algumas vezes que eu fiz pequenas participações ali no Centro Cultural, né? Nós estamos aqui para mentir. Eu fui chamado para expor trabalhos, poucas coisas, né? Tipo homenagem para artista. Eu fiz uma pequena exposição em homenagem ao Maurício de Souza. Aí ele ficou exposto lá. Eu acho que eu já expus algum quadro, mas não assim individualmente e muita coisa, né? Se você fosse convidado, você teria material, teria trabalhos para fazer uma exposição? Tem umas pastas em casa com vários retratos. Tem uma aqui que a gente não mostrou ainda, né? Do Mr. Bean. Esse eu adoro, Mr. Bean. O Mr. Bean é uma figura fantástica. Esse é um humorista clássico, né? Exatamente, ele é uma caricatura, né? Ao vivo. Ele próprio, né? Já é uma caricatura. Ele próprio é uma caricatura. Ele trabalha com gesto, sem falar muita coisa, então ficou marcado esse personagem. Esses trejeitos dele, né? E é legal de fazer, assim. E você gosta do humor, portanto, né? Sim, bastante. Quem que te inspira na área do humor? O que me inspira principalmente é aqueles artistas que você olha e você dá risada mesmo. Os irmãos Caruso, tinha aquele jornal que quem é mais antigo vai gostar, que é o Pasquim. Que ele era um humor, mas um humor bem crítico, né? Sem medo. Tinha o Milor e tinha o... Isso, o Ziraldo. O Ziraldo e o nosso amigo Enfio. Isso, exatamente. E também na televisão, o Golias, Trapalhões na época, que eu achava muito engraçado, tinha essa parte... O que aconteceu com o humor hoje? Está difícil hoje? Você tem, por exemplo, a pessoa, ela é gorda. Uhum. Você vai fazer a caricatura dela e tem esse problema hoje da gordofobia. Como é que você resolve isso na caricatura? Olha, eu acho que na caricatura ainda não, pelo menos no meu ponto de vista, está pegando pesado ainda. A gente, para quem é artista, tem muita gente que está acompanhando Caricatura Pare no Instagram, aí o pessoal exagera mesmo, ele faz um nariz enorme, não está nem aí. Se a pessoa é gordo, faz redondo, porque é para rir mesmo, né? Não continua ainda. A gente não está muito preocupado com bullying, assim, né? No meu caso, eu sempre pergunto, posso exagerar? A pessoa, pode, tranquilo, pode exagerar. Então, a gente faz mesmo, assim. Agora, com a permissão da pessoa. Se eu for fazer alguém assim, sem ela permitir, com certeza eu vou acabar me dando mal, né? Se eu fizer assim alguém e zoar com ela, ela vai tirar como bullying mesmo, sem eu avisar ela. Então, não tem como eu fazer isso mais. Já aconteceu com você, não? Às vezes, hoje em dia, eu evito mais. Por exemplo, quando alguém pedia para mim desenhar alguém no bar sem ela saber. Por exemplo, num restaurante. Desenha meu amigo que ele está fazendo aniversário agora, mas ele não precisa saber, vai lá no cantinho. E faz ele e tal, mas pode zoar com ele, zoa com ele. Aí hoje em dia eu já fico mais intimidado em fazer, assim, sem a outra pessoa. Então, mas aí não seria responsabilidade da pessoa que pediu? Pois é, mas às vezes tem gente que não entende. Se eu pedir uma caricatura do Davi, eu vou falar, faz alguma coisa para zoar o Davi. Eu não sei e aí o Davi não gosta. Pois a gente tem que ter não esse cuidado. Não é, mas às vezes a pessoa não entende, porque as pessoas hoje estão mais estressadas, né? Estão mais assim, mais a flor da pele, eu acho. Então, fala para mim, Davi, você vai me processar ou processar o Flores? Não, se eu pedir. O Flores vai sair correndo, tadinho. Então, eu que vou pagar o pato, não é? Não foi eu que pedi? Antes dava para correr mais, mas a gente vai ficando mais velho, né?
Aí a gente não sabe o que a gente faz. Ô, Flores, quer dizer que essa mudança da sociedade, de certa forma, ela impacta no seu trabalho, né? Mas isso, por enquanto, não diminuiu a receita, o seu ganho, não desvalorizou nada? Não desvalorizou. Ainda, graças a Deus, muita gente pede por encomenda, por exemplo. Então, a pessoa pode, exagera mesmo, fazer ele gordinho. Então, por encomenda, eu mando via Sedex mesmo, vai cair lá para outra pessoa. O desenho ele vai receber lá, mas é presente de outra pessoa. Então, eles já não estão perto. Assim. E a IA, a inteligência artificial, está impactando no seu trabalho ou não? Uns dias atrás eu estava com um pensamento assim, nossa, isso vai atrasar a vida da gente, né? Putz, e agora? Acho que como outros artistas também que eu vi até nas redes sociais se lamentando, acabou pra gente. Agora eles vão fazer tudo, né? Só dar uma palavra que vai sair lá o cara e tal. Aí depois eu comecei a pensar, tanto quanto a tecnologia ela vem para nos auxiliar. É um instrumento, porque o artista ele já está com aquilo dentro, né? É um negócio natural. O IA ele vai copiar, ele vai pegar algo e transformar do que já existe, né? E o artista não, o artista ele tem o seu DNA, a sua marca registrada. Então, para cada artista, eu falo para não ter medo e também não ser muito ignorante assim de falar não vou usar nada do IA, não vou usar nada da inteligência artificial, assim, que ele pode usar como uma ferramenta para o seu trabalho, sem deixar que tire a sua característica principal e também sem desenhar também no papel, sem desenhar na tinta. Como o computador na época apareceu, os programas lá, Photoshop, para melhorar, aí todo mundo, pronto, também já era na época, né? E muita gente desenha no computador, mas nunca esqueça do papel. Use essas ferramentas como modo de ferramenta para aprimorar seu trabalho, mas sem nunca deixar. E não tenha medo não, continue. Só quando as máquinas se revoltarem e fazer igual o Exterminador do Futuro, aí já é outra coisa. Ô Flores, aos domingos, aos sábados eu passo por você ali e vejo você desenhando, fazendo caricatura de crianças, que os pais pedem, né? Uhum. Quando você mostra o final do trabalho para uma criança, e tem criança rebelde, lógico. Sim. Aconteceu de alguma criança se rebelar, ficar brava, assim, espelhar, chorar, falar, isso não sou eu? Sim, aconteceu. Não sou feio não, né? A criança começa, já tem um entendimento. Teve uma vez que tinha uma criança de colo e ela andava tudo. A mãe estava com ela no colo e pegou a caricatura e mostrou para ela, ela começou a chorar. Esse monstro! e não entendia, né? Hoje em dia eu tenho esse cuidado também de pegar os temas, por exemplo, do que a criança gosta. Deixar a criança responder o que ela gosta. Por exemplo, eu peguei uma cliente, uma menininha, e perguntei para ela, o que você mais gosta, assim? Eu gosto de capivara. Aí eu falei, posso desenhar você? Mas eu quero a capivara. Aí eu vou desenhar seu rostinho, pode? Não, só faz as capivaras, eu quero a capivara. Aí eu falei, tá bom, então fica quietinha, aí que eu vou fazer para um monte de capivara aqui. Aí eu desenhei ela e as capivaras apaixonadas, com o coraçãozinho do lado. Aí ela ficou mais apaixonada pela capivara. Aí ficou legal? Ficou legal, mas eu amo capivara. Então tem esse detalhe, esse jogo de cintura do artista para ilustrar na sua caricatura de criança com algum personagem de desenho animado, do que ela mais gosta, né? E às vezes você pode fazer algo mais colorido, aí ela vai gostar. Flores, Mas já peguei isso. E o legado, esse seu aprendizado, você está passando, está transferindo, transmitindo para alguém, não? Como não tenho muita falta de tempo, mas eu tenho vontade também de fazer um podcast, quem sabe, ensinando as crianças, né? Quem sabe dar aula também em projetos, quando aparecer eu estiver mais tranquilo. E sempre vem gente turista no e-book, desenha, eles trazem a pasta deles e começam a mostrar para mim, conversar ao vivo. Aí eu passo também
a maneira que eu aprendi ali na hora, mas eu tenho esse sonho assim de futuramente passar para as pessoas, né? Porque é muito bom, marca a gente, né? Você está nas redes sociais? Não? Por enquanto eu estou no Instagram e Facebook. Qual é o seu endereço? Passa aí para a galera, passa aí. O meu Facebook é Floresvaldo Macena, tá? E o Instagram é @Floresvaldo Caricatura, tracinho embaixo, retratos. Aí lá tem vários desenhos, já tem mais de 500 postagens já. Ô, Davi, antes de começar a entrevista aqui, o Floresvaldo me perguntou se você iria pagar o almoço para ele no Mamute. E também com aquela sobremesa maravilhosa que tem no... Exatamente. O Mário está lembrando do Mamute. Vou cobrar do Mamute, que o Mamute é o melhor. O Mamute é o melhor. O Mamute, Marião, a última vez que eu entrei no Mamute já faz algum tempo já. Acho que foi no Natal do ano passado. Mas ele é um excelente restaurante aqui. Então tá na hora, né, Davi, de você tá na hora de voltar, novo. Né? E... A gente agradece o Mamute pela essa companheirismo de ajudar a TV das Artes a colocar esse programa no ar, né? Bem como a Porta Nova, o Ateliê Merimário. Agora você se lembrou. Posso esquecer, o ateliê é super bonito, restaurante maravilhoso. O pessoal não vai se arrepender, não. E o Flores falou que está fazendo uma casa e ele vai decorar com todos os móveis do século XVIII. Do século XVIII. Ô, Flores, você podia fazer seu podcast aqui com a gente. Olha aí que maravilha. Opa, obrigado pelo convite. Vamos ver sim. Vai demorar um pouquinho a casa, né? Mas vamos desenhar mais um pouquinho de caricatura, porque aqui os móveis são uma qualidade enorme. O seu trabalho ele é individual, né? Você não tem um discípulo assim para te ajudar, um assistente? Não. A arte, o desenhista, assim, ele é muito solitário, sozinho. Não tem... porque são poucas pessoas que desenham e às vezes ele precisa procurar outros artistas para ele trocar ideia da sua arte. E os traços são diferentes, né, de um artista para outro, né? Isso. Quando eu entrei aqui no Imbu, eu mostrava meus desenhos para alguns artistas e tinha alguns que eles ficavam um pouquinho meio retraídos. Nenhum passava a arte deles para mim. Assim, e eu queria mais, eu queria aprender. Mas como isso você é comum fez. aqui no Imbu, viu? Então, as pessoas não passam. A maioria dos artistas, eles falavam um pouquinho, mas eu via que ele estava escondendo o jogo aí, de como ele aprendeu, como que ele fez. Aí ele não falava. Então a gente é sozinho mesmo, não tem apoio, assim, não tem... Até porque a gente é exigente com nossa arte, então se alguém for ajudar a gente fazer... Aí eu vou ficar mais tempo corrigindo ele para tentar ser eu do que deixar ele trabalhar sossegado. E eu sempre pensei isso de uma maneira muito diferente. Inclusive, já vou aproveitar pedir licença para o Flores. Amanhã, domingo, a partir das 10 horas até as 17, vamos estar dando oficinas ao vivo aqui para quem quiser fazer de entalhe em madeira, pintura, terrário, argila. Inclusive, você está convidado para trazer sua filha, viu, Davi? Sim, senhor. Vamos trazer. Gente, a gente está chegando ao fim, já está acabando. Estamos aqui já no último minuto. Flores mais, olha, muito obrigado. Não, mas nós vamos ver o que pelo amor de Deus, antes de encerrar, hein? Vamos colocar ele para correr? Mostra aí você, Marião. Mostra aí. Pergunta aí pro Lucas se tá parecido, hein? Tá bom isso aí. O Lucas tá dizendo que tá parecido, hein? Vira pra outra câmera aí pra ver se dá mais se ele troca de câmera, se aparece aí. Aí. Tá aprovado, Lucas? Tá aprovado, Lucas? Eu peguei leve. Você pegou leve, daí nem tô pelo feio. menos o chapéu saiu igual, né? O chapéu saiu igual e a barba. Nem tô tão feio. Obrigado, amigo. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Valeu. A gente agradece Obrigado. todo mundo e até o próximo episódio, Caminho das Artes. Vem com a gente. Ok.